começando agora o Mulungu Livecast, a série de trocas de ideias do Mulungu Cultural. Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horários vocês vão estar vendo esse daqui, mas é isso. Meu nome é Dara Roberto, eu sou produtora dessa ação. A gente vai dar início aqui a mais um Mulungu Livecast, que é um quadro de troca de ideias, de reflexão do Mulungu Cultural. Esse projeto, Mulungu Cultural, para quem não sabe, foi contemplado pelo VAI, que é um programa de valorização das iniciativas culturais da Secretaria Municipal de Cultura, e essa é uma das nossas ações, essas entrevistas, que a gente tem o objetivo. Qual que é o objetivo desse quadro? Trazer as pessoas que estão movimentando a cena artística, cultural, social e intelectual aqui no nosso território. Então, as pessoas que nos inspiram de alguma maneira ou que a gente acaba tendo contato na nossa trajetória, a gente vem e traz aqui para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho desses artistas, desses profissionais, conhecerem a trajetória deles. Então, hoje eu estou aqui com a Caluz, que é artista visual de São Paulo, carismática, muito gente fina, que é formada em licenciatura em artes visuais e pós-graduada em arte e educação pelo Senac. O trabalho dela tem essa poética voltada para as mulheres reais, para a ancestralidade e também a identidade brasileira. Além das pinturas e ilustrações, a Caluz é grafiteira e pinta murais em São Paulo e em outros estados também desde 2013. Da sua casa, muito barulho para a Caluz. Seja muito bem-vinda, Caluz. Obrigada, gente. Da hora. Obrigada, estou muito feliz de estar participando aqui com você. Obrigada, Dara, pelo convite, de verdade. É sempre bom estar trocando com outras pessoas, a galera que está sempre movimentando aí esse ambiente da cultura, tal, é muito importante. Certo, eu que agradeço, a gente fica muito feliz aí. Então, pessoal, sem mais delongas, né, como a nossa proposta é essa troca de ideias, a gente separou aqui algumas perguntas, mas depois também, se vocês quiserem jogar alguma coisa no comentário, a Caluz dá uma passadinha e responde, certo, gente? Ou vocês podem entrar em contato também direto com ela. Bom, Caluz, a primeira coisa, assim, a gente queria saber um pouco da sua trajetória de vida, né? Então, primeira coisa, é uma curiosidade minha que eu tenho com os diversos nomes artísticos, né? Por que Caluz? Porque Caluz, né? Então, é bem simples, assim, não é nada muito artístico. Meu nome é Caroline e meu último sobrenome é Luz. Certo. Então, eu juntei meio que a primeira Virou um apelido. sílaba do meu nome e com a última, né, que é o Luz. Eu gosto muito desse sobrenome porque, além de, né, ter uma simbologia aí, luz, de ser iluminada e tal, também eu obtive esse sobrenome depois de um pouquinho mais velha, porque resumir a história. O meu pai de criação me adotou e aí me deu o sobrenome dele. Então desde quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, que eu ganhei esse sobrenome Luz. Da hora. E aí, enfim, aí eu fiz essa junção aí de colocar o Caio, Luz e Da foi isso. hora, muito louco. Bacana. Queria que você falasse também um pouco, Caluz, sobre você mesma. Nosso projeto, o Mulungu Cultural, ele é composto por pessoas só da Zona Norte. Então, Vila Maria, Jardim Brasil, essa região. Então, um dos principais objetivos nossos é difundir essa cena, né, cultural e artística no território da Zona Norte. Então, a gente queria, se você pudesse falar um pouco sobre você e a região da Zona Norte. Você sempre morou para os lados de cá? Como que é essa cena? Sim, então. Na realidade, não, eu sou a traidora da Zona Leste, eu falo tudo, porque eu nasci na Zona Leste, nasci em Itaquera, morei até a minha adolescência toda, morei num bairro chamado Parque Savoy. Uhum. E quando eu tinha 22 anos, vou tentar resumir a história. Eu morava com os meus pais na Zona Leste, Certo. só que eu comecei a trabalhar na fábrica de cultura do Jaçanã, né? Que é no bairro do Jova Rural, aqui na Zona Norte. E a minha trajetória como artista, né, começou muito trabalhando lá no Jova, tal, porque
Até então eu sempre desenhava, sempre gostei de desenhar, já cursava artes visuais, mas muito com foco da arte e educação, nunca me vendo muito como artista, sabe? Sim. E aí, lá na fábrica, convivendo com grafiteiros, com artistas de diversas linguagens, que eu fui meio que incentivada por alguns educadores, artistas que conviviam lá comigo, a ir para o muro, a começar a pintar, a me jogar mesmo nas artes visuais, né? E, enfim, depois que eu terminei a minha faculdade, né, começou a sobrar uma graninha que eu pagava na faculdade, e aí eu vim morar, comecei a pagar o aluguel, vim morar aqui na Zona Norte, até porque era mais próximo do meu trabalho e porque eu já tinha a convivência e os corres com o pessoal muito mais da Zona Norte Sim. do que da Zona Leste. Então, tanto que a galera sempre me conhece, né, como grafiteira, fala, você é grafiteira da Zona Norte? Eu falo, sou grafiteira da Zona Norte. Porque eu sou mesmo, né? Eu me consolidei mais como artista aqui na Zona Norte, mas eu nasci e morei assim até os 22 anos na Zona Leste. Mas aí a Zona Norte ganhou o meu coração e até então continuei. Já me mudei algumas vezes de bairro, já morei no Jaçanã, no Vila Constança. Agora eu moro na Vila Gustavo. Mas assim, tô sempre por aqui, que eu gosto muito de morar aqui, gosto muito de, né, de toda essa movimentação que rola aqui. Ai, que chave. Isso aí não sei se é raro ver, né? Mas eu não costumo ver muita gente que, sei lá, que veio de outro bairro, às vezes também essa cena assim mais artística, cultural, urbana, às vezes é mais fomentada ou mais comentada em outras regiões. Então é muito da hora assim ver essa efervescência na Zona Norte e também ver pessoas que migraram para cá, né? E a Zona Norte é isso, família. Quem conhece se apaixona, né? Não tem como. Não O é. negócio é da hora. Inclusive, eu fiz um trabalho esses dias com, né, tava auxiliando umas artistas na Zona Leste, e elas falavam, ai, tal artista, eu percebi que eu não conheço ninguém da Zona Leste. Nasci lá, vivi metade da minha vida lá, mas como, né, esse movimento artístico sempre fiz mais aqui, eu falei assim, meu Deus, eu conheço pouquíssimas pessoas da Zona Leste, eu conheço, agora da Zona Norte eu conheço bastante gente, assim, eu já tô bem fortalecida aqui. Da E é hora. isso, né? Você se apaixona mesmo. É isso mesmo. Eu conheci seu trabalho também antes de outras pessoas indicarem, né? Falarem, foi pelos muros também aqui da região, acabei vendo. Eu sempre vi assim. Aí eu ficava, nossa, que fita. Aí, depois de muito tempo, que alguém foi falar, pô, essa mina é tal. Aí, enfim, até chegar esse momento de agora do Mulungu, enfim, dessa A sua gente tá trocando participação. ideia aqui. Exatamente, uma loucura a vida, mas que da hora, satisfação mesmo. Ai, Bacana. eu fico muito feliz. Nossa, a coisa que eu fico mais feliz assim é quando alguma pessoa, sei lá, começa a me seguir ou conversa comigo, né? Me acha nas redes, fica falando, nossa, você fez um muro tal na rua da minha casa. Aí eu, É... tipo, eu fico emocionada, de verdade, Sim. né? Porque o grafite é isso, né? Você se comunicar, trocar com as outras pessoas, né? Através da arte na rua, né? A arte é Sim. acessível ali para todo mundo, tal. Fico muito feliz, de verdade. Da hora, no papo. Isso aí que você falou da conexão do grafite, né, com as pessoas, acho que leva até para uma das questões aqui que eu queria saber, justamente qual que foi o seu primeiro contato com o seu primeiro contato e o envolvimento com as artes visuais. Como que foi isso assim para você? Olha, é uma história de amor de infância, assim. Sempre gostei de desenhar, de pintar. Quando eu era criança, assim, quando eu era muito pequena, não tinha irmãos, né? Eu tenho uma irmã que é quase 10 anos mais nova que eu. Então, a minha primeira infância eu ficava com os meus avós e minha mãe trabalhava. Então, a minha brincadeira sempre foi desenhar. Então, eu sempre tive bastante giz de cera, lápis de cor, assim. Ficava em casa muito desenhando. E diz a minha mãe, tá? Eu não lembro. Mas diz a minha mãe que a creche que eu estudava, o muro da creche toda era com umas pinturas da Tarsila do Amaral. E eu acho que eu, na minha cabeça de criança, pensava assim: nossa, essa pessoa que faz esses desenhos que não são realistas, sabe? Eu não sabia essa palavra, mas Uhum. esses desenhos diferentes, né? Eu acho que eu pensava assim: se essa mulher que faz esses desenhos diferentes, ela é uma artista, eu, eu também quero ser uma artista, porque eu acho que eu via muito essa liberdade, assim, né? Da pintura da Tarsila do Amaral e tal.
Enfim, e aí minha mãe disse que desde que eu tinha 5 anos de idade eu falava que eu queria ser pintora de quadros. Eu acho que eu não conhecia a palavra artista, eu falava que queria ser pintora de quadros. Enfim, só que aí eu acho que o mundo capitalista, né, e quando a gente, né, vem de uma origem mais pobre, a gente Sim, não tem ninguém assim, um vizinho que é artista, uma tia artista, a gente não tem ninguém, a gente não tem muita referência, né, de pessoas sim, artistas na nossa vivência. Então eu fui negligenciando assim essa ideia de ser artista. Eu fui, não, eu vou fazer isso como um hobby, pintar como um hobby e tal. E aí, enfim, trabalhei em shopping, nos meus primeiros empregos, trabalhei em telemarketing, trabalhei em shopping, trabalhei em várias outras coisas. certo. E aí eu fiz 1 ano de faculdade de rádio e TV, porque eu também gosto muito da área Da hora. audiovisual e tal. Mas eu sentia aquela necessidade de criar, sabe? De externalizar as coisas e que no rádio e TV não estava me sofrendo, né? Uhum. E aí, enfim, na época eu fiz amizade com algumas pessoas que cursavam artes visuais. E aí eu pensei e falei assim, não, vou fazer artes visuais, né? Vamos ver se eu me encaixo. Se eu não me Uhum. encaixar, eu vou ser educadora, porque também sempre acreditei na educação como ferramenta de transformação Da social, hora. tal. Então foi esse o meu caminho, assim. E aí depois, já cursando artes visuais, que eu fui vendo, né, outras possibilidades de ser artista, de fato, né, Sim, que é meio, não tem uma definição, né, o que é o ser o artista, mas sim, fui a partir daí, com caminhar, eu fui me entendendo artista, sabe? Mas foi sim. algo construído assim aos poucos, sabe? E aí, minha Entendi. primeira referência, diz a minha mãe, que foi o muro da creche da escola, né? Olha que Eu louco. até falo brincando que eu falava que eu queria ser pintora de quadros porque eu não achava que pintar muro era Arte. coisa de mulher, sabe? Essas coisas Uhum. que a gente reproduz quando a gente é criança. Hoje em dia eu pinto muito mais muro do que Do que quadro, na quadros. real. Tá vendo? Da hora. E assim, então, contando essa sua trajetória, você teve esse entendimento que você queria seguir nessa parte da arte profissionalmente na faculdade ou foi em algum outro momento, assim, quando você decidiu que você queria seguir mesmo com isso profissionalmente? Olha, eu sou arte educadora, na realidade, né? Então Uhum. eu me mantenho ali na Nos educação dois. e como artes visuais, né? Eu acho que na faculdade também. E eu acho que foi algo que foi acontecendo, assim, né? Porque, tipo, na faculdade eu comecei a ver ferramentas de como poder ser artista e também trabalhando na fábrica de cultura, que foi um lugar que eu cresci muito artisticamente, enfim, porque eu comecei a ver referências, né? Eu Sim. acho que antes eu não tinha referência de artista periférico, sabe? De artistas, enfim, que tinham outras linguagens, tal, de projeto, de vai, por exemplo. Eu não tinha noção de nada disso, né? Uhum. Então, eu acho que a partir do momento que eu entrei na fábrica de cultura, foi 2013, que foi no mesmo ano que eu comecei a fazer grafite, tinha Uhum. 20 anos já. Eu comecei a entender um pouco isso, assim, que existia possibilidades de eu trabalhar com arte, com cultura, de uma forma não elitizada, de uma forma que tivesse a ver com a minha realidade. Certo. E aí, agora, ser artista, né? Eu acho que eu comecei a ser grafiteira não muito pensando que isso seria uma profissão para mim. Eu acho que era mais a minha necessidade de externalizar, de produzir, sabe? Uhum. Ainda muito. Eu sou taurina com ascendente em touro, então eu preciso muito de uma Do pé no estabilidade, chão. entendeu? Então eu sempre continuei trabalhando na educação, né? Por gostar muito, por acreditar muito, mas também como ter uma forma de estabilidade Sim. e fazendo outros projetos paralelos, né? Como grafiteira, como artista visual. Eu acho que de 2018 para cá, 2018 eu fiz a minha primeira exposição solo, minha Legal. primeira e única exposição solo, eu participei de outras exposições coletivas já, mas eu acho que a partir daí eu comecei a perceber que existia essa possibilidade de eu que eu não gosto muito desse termo, mas entre aspas, crescer, assim, não Sim, é bem sim, crescer, sim. mas ganhar uma visibilidade, é melhor esse termo. Sim.
A partir daí eu comecei a ver que eu poderia ganhar uma visibilidade maior com meus trabalhos e como artista. Então, a Uhum, partir daí eu comecei a ser chamada para mais projetos, comecei a também enviar propostas para mais projetos, legal. fazer mais grafite, tudo mais, porque eu acho que de 2013 até 2018, mais ou menos, o grafite para mim era muito assim, a minha livre expressão, o meu momento. É, eu ainda não conseguia me ver muito como artista profissional, sabe? Entendi. Eu acho que a partir de 2018, mais ou menos, que isso foi mudando, que eu fui mudando, virando essa chavinha de tipo tentar produzir mais coisas como trabalho, tentar é, ganhar mais espaços como artista, como uma profissional artista. Sim, sim. Da hora. É muito, eu acho que, meu, assim, não é porque sou eu e o pessoal que faz o quadro, não, mas eu acho muito interessante isso, sabe? É, porque às vezes a gente olha o que tá ali, né, o produto cultural, o feito, né, realizado, e a gente não imagina metade do que tem por trás, né, da caminhada da pessoa. Então, eu acho muito louco, assim, compreender mesmo a trajetória da pessoa. Tudo bem, é uma questão de curiosidade, mas eu acho que é uma coisa de humanizar a parada também, né? De Total, trazer, total. enfim, trazer as referências que estão por trás daquele quadro, ou daquela música, ou, enfim, conhecendo mesmo o artista, né? Porque não tem como dissociar a obra do artista, né? Então, compreender a pessoa que está ali por trás, eu acho que faz até a gente compreender melhor a arte da pessoa, né? Não sei, tem essa brisa assim comigo. Mas, Sim, ô, total, total sentido, né? Eu acho que é bem isso que você falou, humanizar mais esse processo, né? E eu sim, acho que isso, hoje em dia, né, com ações culturais como, por exemplo, o seu projeto, é, faz com que, né, eu, sei lá, pensando até nisso da educação, faz com que se gere referências para as próximas gerações não terem todo esse entrave que eu e outros isso, artistas da minha geração teve de tipo assim, justamente. não, arte não é para mim, arte é um negócio, vai ser só meu hobby. Eu Sim, não vou sim, ganhar dinheiro com isso, não vou, sabe, conseguir sobreviver com isso. Claro que tem as suas dificuldades, né? Como tudo no mundo capitalista. sim, sim. Mas eu acho que esse movimento, né, trazer essa perspectiva dos artistas, né, da caminhada que a gente faz e tal, é da hora por isso, porque eu acho que outras pessoas conseguem se identificar, né? Enfim, e a gente sempre sai enriquecido, assim, em todas as partes, quando a gente troca essas ideias. Exatamente, é essa a proposta. Acho que a gente está no caminho mesmo. E, Carlos, me diz assim, qual o papel das artes visuais na sua vida hoje? Assim, o quanto que ele ocupa da sua vida, o que que representa para você? Olha, Difícil essa. eu tô num momento aqui, eu tô num momento atual, meu companheiro que tem que ter muita paciência comigo, É, inclusive, porque eu tô num momento que eu tô um pouco acumuladora ocupa. de trabalho, sabe? Sim, Então eu mantenho meus trabalhos como arte educadora, né? certo. Então eu trabalho em dois lugares, em duas instituições diferentes, uma como educadora de grafite e outra como educadora de artes visuais. Legal. E tem todos os meus outros projetos, né, de exposição, de grafite, de pintura que eu tenho feito. Então, ocupa um lugar muito grande na minha vida, assim, na minha rotina, inclusive, muito grande, assim. Eu tive que me Reinventar. readaptar muito na pandemia, né? Porque eu nunca tinha dado aula online, nem nada do tipo. Então, eu tive que me readaptar muito. É, nem gosto desse termo de lado bom, porque na pandemia, para mim, não tem nenhum lado bom, né? É, Infelizmente, várias situações tristes, né? Principalmente o descaso do governo e tal. total. Mas eu, particularmente, como eu estou trabalhando em casa, eu consigo reorganizar o meu tempo para fazer outras coisas artisticamente, né? Então, Sim, eu acho que até como forma de um desabafo mesmo, de um alívio, porque eu tenho acho, muito isso na minha produção, de tipo, vomitar, assim, os sim, sim. sentimentos e tal. Então, nesse atual momento, a minha rotina é fazer videoaula e pintar todos os dias praticamente, como eu estou sempre em casa, né? Ou fazer ou saio quando tenho que fazer, quando estou chamada para algum projeto, algum grafite assim. Então, é isso. Eu acho que
eu tô num momento agora de entender, às vezes, o que é minha produção livre e artística e direcionar um pouco a minha produção para projetos, tal, que às vezes, sei lá, você vai fazer um projeto, vai fazer uma pintura numa biblioteca, exemplo. Eles vão querer algo direcionado à leitura, à educação, enfim. Sim. Então, eu estou tentando organizar o meu pensamento para separar essas coisas, assim, o que é o meu trabalho artístico, eu e minhas autodescobertas, e o que é as demandas que eu tenho que cumprir também como artista, que ser artista é um trabalho, né? Artista trabalhador. Sim. Então, tô nesse momento, assim, eu não sei se eu respondi a pergunta, Respondeu, comecei respondeu. devagar, Respondeu, ainda me mas fez. a arte ocupa muito espaço na minha vida. Sim, totalmente. Mas deu até uma margem para outra visão, que isso que você colocou, de pensar, além de seus outros trabalhos, pensar coisas mais, produções mais direcionadas, né? Porque Sim, um problema assim que eu identifico, ou um déficit, né, vamos dizer assim, das produções independentes ou dos artistas independentes, é esse entendimento do mercado. Então não basta você fazer as coisas só por paixão, pelas motivações, né? A gente, é isso que você falou, é um artista trabalhador, o trabalho é o ser artista, né? Então, às vezes tem sim. essas adaptações, né, de entender os projetos, entender as Tentar necessidades. desromantizar, É na real, isso, porque eu acho total. que, Porque, né? pô, Então, eu acho que rola muito isso, assim, quando a gente começa a produzir artisticamente, aquela coisa assim, ai, os meus sentimentos, quando eu tal, que é estiver maravilhoso, que é inspirada. importante também, porque senão a arte fica vazia, né? É, total. Mas a gente tem que tentar desromantizar e entender isso de mercado. Eu acho que eu já fiz vários momentos de romantizar e desromantizar a arte. Antes de eu trabalhar na fábrica de cultura, até eu fiz um estágio de pouco tempo em uma galeria de arte contemporânea. Legal. E aí, como estagiária lá, eu ficava me sentindo assim, isso também antes de eu fazer grafite, antes de eu trabalhar na fábrica e tal. Eu ficava me sentindo assim, tipo, meu, nunca vou conseguir ser artista, sabe? Era essa sensação que eu tinha. Porque como era uma galeria de arte contemporânea, um público mais elitizado, sabe? Eles tinham uma visão assim de marketing, de comércio, que para mim, Outra. como uma pessoa que estava me introduzindo na arte, eu achava horrível. Eu falava assim, meu Deus, como que, sabe, a pessoa produz. Muitos artistas, por exemplo, às vezes idealizam uma coisa, né, uma obra, e ele mesmo não produz, ele contrata outra pessoa para Olha, produzir. Na minha cabeça eu babado. achava isso um absurdo. Eu falava assim, como isso? A pessoa tá Que fazendo a arte. fraude! Então, e agora hoje em dia eu faço isso de certa forma, né? Não com a minha pintura, minha produção, porque né, nem tem como. Mas, por exemplo, eu produzo canecas, produzo camisetas e tal, e aí, querendo ou não, é a minha arte, eu tô terceirizando para alguém produzir a caneca, produzir a camiseta, Sim, né? Porque é uma forma de viabilizar num valor ok para as pessoas consumirem, né? Um sim. quadro grande, tipo esse aqui, que eu não tô, esse não tá terminado, gente. Vocês estão vendo um spoiler do quadro. Um quadro grande eu demoro tipo meses para pintar, sabe? Que eu fico lá viajando, testando Uhum, técnica e tal. Então o valor do quadro vai ser caro, sabe? Eu uhum. até tive que fazer um exercício dessa desromantização para dar valor para os meus trabalhos, que eu ainda tenho super dificuldade. Sim. Mas, enfim, então o quadro ele é um valor mais alto pela demanda Por que ele tudo, né? te gera, né, de produção. Agora, né, eu pensando como uma pessoa que sempre morou em periferia, uma pessoa trabalhadora, pobre e tal, eu quero consumir a arte, mas às vezes eu não tenho, sei lá, R$ 1.000 para dar numa obra de alguém. Sim, Então, como que essa pessoa vai poder consumir meu trabalho de uma forma que esteja acessível a ela, né? E aí, enfim, essas ideias de fazer outras coisas, né? Outras coisas que. Print mesmo, né? Que hoje em dia a galera vende muito print, bastante. né? Que é tipo, como se fosse uma impressão do trabalho e tal. E aí você consegue fazer várias vezes. Enfim. Então é difícil, assim, mudar essa chavinha, sabe? De É, entender que isso é um trabalho
E, inclusive, eu, assim, às vezes procuro vídeos, eu sigo algumas páginas de marketing das artes, sabe? De mercado das artes, para eu tentar entender ainda, porque ainda, né, muito assim, uma coisa muito. Às vezes é uma coisa muito minha, assim, sabe? Sim, Então você fala, meu, como que eu vou vender um desabafo, sabe? Tipo, é difícil é precificar, tá ligado? Mas é importante justamente importante. para a gente também se valorizar como artista, né? É importante fazendo esse movimento, assim, né? Eu pretendo, né? Ah, eu vou parar aqui porque eu acho que eu já entrei numa outra fala. É, de boa. Mas passou a visão, da hora. Muito louco mesmo. Ô, Caluz, também eu queria falar um pouco sobre, você comentou que você é arte educadora, né? Então eu queria pegar um pouco desse eixo entre artes visuais e educação. Você consegue explicar pra gente qual é a relação ou traçar esse paralelo dessas duas áreas na sua vivência? Como que elas se relacionam, assim? Sim, é. Olha, eu primeiramente eu acho que eu comecei a querer trabalhar na área da educação porque eu acredito muito na educação, apesar enfim, dos desgovernos, de questões aí mais Uhum, tensas que têm acontecido no Brasil, tal, de tentarem ter um boicote aí à educação de algumas formas. Eu acredito muito na educação e acredito que só por ela que a gente, né, consegue conscientizar e que a gente consegue mudar socialmente. uhum. A relação que eu faço entre artes visuais e grafite e educação, desculpa, Imagina. é muito. Isso eu acho que a gente pode puxar várias coisas na realidade, né? Eu acho que é importante as artes, como qualquer outra matéria curricular, ser passada, uma para o jovem, para a criança entender da história do seu povo, enfim, da humanidade, que ela é muito contada por meio das artes visuais, né? Por meio de várias obras, enfim, como também por esse momento de expressão, esse momento do jovem, da criança, do jovem, enfim, de quem estiver ali naquele ambiente educativo, conseguir se expressar e tentar não limitar o seu pensamento a algo muito, muito capitalista, né? Porque eu digo isso? Porque a arte, para que a arte serve? Eu sempre faço essa pergunta para os meus alunos. A arte não serve para nada, se for pensar assim, matematicamente, né? Uhum. Matemática serve para você fazer conta, português para você aprender a escrever e tal. A arte, ela não tem um objetivo, uma finalidade explícita, né? Então Uhum. a arte serve para quê? Para você externalizar o que você sente, para você, enfim, e também para você aprender um pouco sobre estética, sobre várias outras coisas, né? Sobre, sei lá, eu acho que isso é importante, né? A arte eu acho que é tão desvalorizada justamente por isso, porque as pessoas olham e falam assim, mas isso não serve para nada, né? É. Só que não, o que não serve capitalisticamente, olha a palavra que eu inventei agora, que não serve de forma capital, de forma física, serve de outras formas, né? De forma mental, de forma emocional, de forma psicológica, de forma, Criativa. enfim. Então, eu acho que é isso que é importante, assim, as artes visuais, ela dá a voz, né, para crianças jovens, dá essa possibilidade de externalização, de criação, sabe, de expressão. Então, eu acho que é muito importante as artes, né, dentro, enfim, da escola formal ou não formal. Eu Uhum. trabalho como educadora não formal em duas Legal. instituições, né, não é na escola regular. Já dei aula em escola regular também, mas atualmente eu Uhum. trabalho em educação, em ONGs, enfim. Então, eu acho que a arte tem muito esse poder, sabe, de, primeiro, você poder externalizar o seu sentimento, poder criar algo do nada, sabe? Você pega aquilo, uma folha em branco e você cria, você tá gerando algo do nada, né? O que eu acho a força criadora muito incrível. E também
para o jovem entender, eu acho que uma forma de emancipação, sabe? Dele entender que ele pode se colocar, pode se expressar, pode falar, enfim. Eu acho que é isso. Nossa. Acho que é isso. Bacana. E você dessas aulas, nessas oficinas, como que você identifica qual que é a recepção assim dos seus alunos assim e alunas? Você acha que rola esse interesse? Como que é essa recepção deles para as artes visuais? É bem legal, assim, na realidade, eu dou oficina em instituições bem diferentes, assim. Uma é para crianças muito pequenas e outra é para jovens, né, e do ensino médio, né, no Uhum. caso. Então, eu acho que eles gostam muito, porque eu acho que tem muito esse momento, muito esse momento de introspecção, de expressão deles. Uhum. E a criança, eu acho que o meu objetivo maior como educadora de criança é tentar não deixar isso morrer, sabe? Porque é isso, a demanda, todo mundo nasce desenhando, né? A gente Uhum. fala muito isso. Todo mundo nasce desenhando, né? Como a escola formal em algum momento, ou até a necessidade econômica das pessoas fala que aquilo, né, a arte, o desenho não serve para nada, muito Uhum. entre aspas. As pessoas vão largando de mão, vão deixando, Fazendo sabe? outras coisas. Como a partir de um certo momento a pessoa tem a escrita como forma de comunicação, também ela vai largando de mão o desenho, a arte. Então, eu acho que com as crianças pequenas, eles recebem muito bem e eles gostam muito de desenhar, né? Acho que eles se sentem muito livres de desenhar, de se expressar e tal. Então, acho que o meu objetivo com eles é tentar manter isso, tentar manter essa Essa vontade, chama né, de acesa. desenhar. Agora, com os jovens já é o contrário, é um resgate, né? Porque, tipo, muitos jovens entram na minha oficina e falam assim, eu não sei desenhar, não sei desenhar, não sei desenhar. Eles já colocam isso assim, como se você souber desenhar, só se você souber fazer o rosto super realista. Sim. E eu falo assim, se isso é desenhar, eu também não sei desenhar. Porque o meu estilo de desenho não é esse. Mas existem estilos e estilos, cada pessoa. Enfim, eu gosto muito de levar como referências para os meus jovens grafiteiros e artistas assim muito renomados que tenham um trabalho simples. A Tarsila do Amaral mesmo, né? Que não é um super realismo. Eu tô até com o livro dela aqui do lado. Não sei se posso mostrar, pode mostrar? Pode sim. Que tipo assim, ó, a pintura da Tarsila do Amaral são umas casinhas, uma árvore, é uma coisa muito, sabe, simples. Então eu falo assim, olha aí, ó, a Tarsila do Amaral não sabia desenhar, então. Não, é diferente. Então você sabe também, né? Você tem que fazer um resgate e aceitar o seu traço, aceitar o que você quer externalizar, tal, né? Sim. Os jovens eles também gostam bastante, assim, assim, graças a Deus, meus alunos são bem legais, assim, eu curto muito as trocas que eu tenho com eles, e é isso. Da hora. É, ainda nessa parte assim das artes visuais e assim, não só o público que você dá aula, mas acho que a população em geral. Você acha que a população em geral, assim, mais se tratando desse ambiente periférico, vamos dizer assim, você acha que tem essa dificuldade no acesso ou uma dificuldade de abertura da população para essa vertente artística, pegando esse fio da meada que a gente estava falando dos seus alunos e tal? Você acha que rola uma dificuldade de acesso, de interesses, de como que é isso para você? Sim, sim. Eu acho que rola uma dificuldade de acesso, sim, né? Por isso, um pouco, eu acho que é cobrado muito dos jovens, principalmente, que eles, né, principalmente os jovens de periferia, jovens pretos, que eles façam algo que gere renda, que façam o corre das notas, né? Sim. Então eu acho que, de certa forma, às vezes, né, os pais e os pais, nem posso falar que é dos pais, mas acho que da sociedade Uhum. vai muito para esse lugar. Então, às vezes o jovem não está muito, não acessa muito a cultura, porque a sociedade, Não né, oferece. os estados
municípios, enfim, não investem na cultura pensando que o jovem tem que ir para a mão de obra, e trabalhar, e gerar lucro, entendeu? Uhum. Então, eu acho que, de certa forma, precisaria de um investimento maior em meios culturais, em projetos, principalmente nas periferias, né? Sim. Isso que a gente que mora aqui em São Paulo, a gente tem um puta privilégio, Sim. porque a gente, né, comparando com outras cidades, com outros estados, a gente tem um pouco mais de acesso a esses lugares, tem muitas fábricas de cultura, tem muito céu, tem mais muito... recurso, né? Também. Não entendi, desculpa. Mais recurso também, né? Tem mais recursos também, exatamente, né? Então, aqui em São Paulo tem virada cultural, virada sustentável, não sei o quê. Então, aqui em São Paulo a gente ainda tem um acesso. Mesmo assim, mesmo a gente tendo um acesso, ainda tem uma dificuldade das populações, principalmente as populações mais pobres, de terem acesso à cultura, a artes visuais, enfim. Então, eu acho que isso tem essas duas vertentes, assim. Eu acho que um pouco não, grande culpa dos governos de não investirem nisso, de não gerarem esse acesso, e essa demanda também que o jovem tem de se profissionalizar, de arrumar um emprego, de ganhar uma grana, entendeu? Essa urgência, né? Que infelizmente é algo que também é fruto da desigualdade, né? Que, enfim, que é complicado. Então, eu acho que tem uma dificuldade, sim, da população em geral acessar a arte, acessar a cultura. E, por exemplo, a minha família mesmo, assim, às vezes eu falo que sou artista, assim, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe fala muito mais que eu sou professora. Ela fala assim, Carol é professora. Eu acho que ela não consegue falar que eu sou artista, assim, porque acho que nas nossas referências, ser artista é algo que está muito longe, sabe? É algo que está muito... o artista, sabe? Ou é E não aquela pessoa mais... isso, a gente é trabalhador, a gente pega ônibus, metrô todo dia, faz uma faxina e é Exato. artista, e pinta os muros. Não é nada endeusado, romantizado, né? Sim. É um pouco da falta de referência, enfim, é uma somatória de todas essas coisas, eu acho. Pode crer, concordo com você. Carlos, falando também assim, agora entrando num eixo mais sobre técnicas e trabalhos, né? Para quem ainda não conhece o seu trabalho, até para quem conhece, mas quer saber um pouco mais, fala um pouco para a gente sobre as técnicas que você utiliza, né? Os trabalhos que você desenvolve, os produtos, afins, fala um pouquinho dessa parte para a gente. Ai, adoro. Então, eu sou artista visual, né? Mas eu sou mais grafiteira, vamos dizer assim, do que artista visual. Então, eu faço muito arte na parede, né? O grafite eu entendo como uma arte que está acessível, que está ali na rua. E a rua é um lugar que acolhe muitas pessoas, né? Acho que principalmente as pessoas que vieram desse lugar, como eu, enfim. Que não tem ali um museu perto de casa, enfim, alguma coisa assim, que não tem essas referências. Então, eu gosto muito, eu me entendo como grafiteira. E aí, no grafite, eu uso muito dois materiais principais, que é a tinta látex e o spray. Certo. O látex eu uso muito para fazer mais os fundos, os preenchimentos dos meus trabalhos. E o spray eu uso mais para fazer os volumes, fazer sombreados e tal. Eu tô querendo migrar mais ainda para o látex, eu acho que ter uma brisa mais de pintura no meu grafite, sabe? Mas isso é algo que acho que todos os artistas vão testando muitas técnicas, os suportes que eles gostam, enfim. Então eu sempre vou testando. Tem épocas que eu tô mais no látex, tem épocas que eu tô mais no spray. Agora eu tô querendo voltar mais pro látex, tentar trabalhar um pouco mais com esse material que dá esse efeito mais de pintura, essa textura mais, enfim, mais delicada, talvez, do que o spray. O spray ele é bem denso, assim, né? Mas eu gosto muito do spray também, porque ele tem o seu brilho, né? Ele tem o seu charme. E aí, fora isso, eu faço muita pintura em tela, tipo essa tela aqui, tem algumas outras pinturas em tela. E de um tempo para cá eu me apaixonei assim pelo guache.
que legal. Que é uma coisa que eu nunca tinha usado o guache um pouco, uma qualidade um pouco melhor, sempre usei guache escolar. E no final do ano passado, eu fui convidada para ilustrar um livro. Eu sou educadora da Fundação Gol de Letra, né? Que inclusive aqui funciona aqui na Vila Albertina, aqui na Zona Norte também. Sim. Né? Lá que eu dou oficina de grafite e tal. E lá tem um projeto de formação de mulheres, que são mulheres referências da comunidade, que chama Agentes Sociais. E na pandemia, como foi tudo online, né? Desde o começo do ano passado até então, elas fizeram um registro em forma de livro sobre essa vivência e tal. E aí perguntaram se eu não gostaria de ilustrar o livro. Aí eu fiquei muito feliz, nunca tinha ilustrado o livro. E aí super topei. E aí eu fiquei pensando, que técnica que eu vou usar para ilustrar esse livro. Eu comecei a pesquisar outras coisas e tal. Eu fiz um curso naquela plataforma doméstica, sabe? Aquela plataforma online que tem os cursos de R$30, eu adoro. E aí eu fiz um curso de guache lá, e comprei os guaches, fui testando aqui. Então, atualmente, assim, a minha atual paixão é o guache. Eu uso muito guache, estou usando muito, né? Gosto também de aquarela e tal. Estou usando muito guache, que eu acho que combina muito com o meu trabalho, porque a aquarela ela é mais transparente, assim, né? Ela é mais delicada. E como o meu trabalho ele é mais denso também, eu acho, é mais... Eu gosto muito das cores chapadas e tal. O guache eu achei que combinou muito com esse meu trabalho. E é isso. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho. Da hora isso. Pegando todas as coisas aqui em volta. Eu tenho aqui uma dessas ilustrações que eu fiz. Posso mostrar? Pode, claro. Até eu fiquei curiosa agora. Agora ficou curiosa. Essa ilustração aqui, ó. Ó, fica bem vivona, né? As cores mesmo. Então, o guache ele fica bem vivão. Eu gosto muito dessa técnica por isso. Em algumas outras, eu usei aquarela e guache. Igual, peraí que tem uma outra que dá pra ver. Ó, essa daqui, dá pra ver, eu acho, um pouco a diferença. As peles das personagens foram feitas com aquarela. Então dá pra ver que é um pouco mais transparência, tá vendo? Sim. Dá pra ver um pouco de diferença nesses dois tons de marrom aqui da mais pele. pastel, né? Também, mais transparente. Isso, aí fica mais manchado, mais transparente. Esse daqui já é só guache, então já é todo... Da hora. Curti. Ficou da hora mesmo, hein? Então, ultimamente tô brisando muito no guache e no grafite sempre, né? Legal. Da hora. Meu, você falou uma coisa no início, né? Qual é o objetivo da arte, né? Se não para externalizar alguma coisa, enfim, um sentimento ou fazer refletir. Eu queria saber se a sua arte, as suas representações, elas têm um propósito, né? Qual que é o intuito, assim, o que você traz nas suas ilustrações, seus grafites, enfim. Então, eu acho que eu como... Eu sempre me vi rodeada por mulheres muito fortes, assim, na minha infância, né? Isso que eu falei previamente, que inicialmente minha mãe foi uma mãe solo, né? Sim. E a minha primeira infância e tal. E, enfim, então eu sempre vivi rodeada por mulheres muito fortes. E, então, eu acho que sempre pintei mulheres muito com isso de representar a mim e a elas. Da hora. E eu acho que os meus desenhos ele tem muito a ver com meus autodescobrimentos, com o meu autoconhecimento, como pelos movimentos que eu percebo que outras mulheres também estão caminhando nesse autoconhecimento, né? Então, eu fiz vários movimentos já de, tipo, pintar tal coisa e depois ver que tal coisa talvez não seria legal e mudar e tal. Então, eu acho que quando eu falo, né, no começo, até na minha mini bio lá, que eu busco muito representar as mulheres reais, o autoconhecimento das mulheres reais e a diversidade brasileira, eu falo muito disso, de tentar buscar uma ancestralidade mesmo, né? Tendo em vista que eu, por exemplo, venho de uma família bem miscigenada, assim,
Então, tenho referências negras, tenho referências indígenas e brancas também. Então, eu acho que eu comecei a buscar muito qual que era o meu lugar dentro desse, né, dentro disso tudo. E eu percebo que muitas outras mulheres, né, principalmente mulheres negras, mulheres mestiças também, enfim, começaram a fazer essa busca, né, de tentar se entender, de tentar também nesse mesmo momento eu fiz a transição capilar, então também legal. foi uma busca e viajei para Bahia para tentar entender mais também a origem da minha família, né, que a minha família é muito assim. Tem pessoas que falam assim, minha família tem descendência italiana, minha tem descendência. Minha família eu sempre falei assim, da onde que a gente descende? Aí meu avô falava assim, a gente é da Bahia. Tipo, É isso. de antes da Bahia, não se Não tem sabe, como né? saber, infelizmente, né? Então, é foda. E aí, enfim, e eu acho que os meus trabalhos refletem muito isso, assim, tanto a minha busca, como busca de outras mulheres que eu conheço, que eu troco, e quanto essa valorização da mulher real, quando eu digo mulher real, digo todas as mulheres são reais, né? Mas o que eu quero dizer é tipo fora dos estereótipos do que de como tem que Imposto, né? ser uma mulher, né? Sim. Então, tentando valorizar a mulher diversa, né? A mulher em seus diversos corpos, com seus diversos cabelos, com seus diversos trabalhos, principalmente a mulher periférica, né? Que é com que eu me identifico bastante. Da hora, muito louco. Falando também, Carlos, um pouquinho agora sobre uns papos de futuro, assim, quais são os próximos passos, assim, profissionais para esse ano ou para os próximos, assim, qual a projeção que você faz para o seu trabalho nas diferentes vertentes, assim, de atuação? Olha, é difícil falar isso. Eu espero continuar trabalhando muito. Talvez não tanto assim. O suficiente. Descansando um pouquinho também. Ai, brincadeira. Eu espero que todo mundo esteja vacinado, porque em nome de Jesus e dos orixás, por favor. Sim, sim. Porque, enfim. Eu tinha muitos planos. Eu sou, como eu disse, sou muito taurina, então eu anoto os planos, tal, faço planejamento assim muito detalhado. Cara. E no ano passado foi muito frustrante, assim, né? Todos os meus planos que eu tinha feito lá na virada do ano, em janeiro, todos não, mas grande parte deles, né? Como viajar, um dos meus planos era viajar fazendo grafite, fazer grafite em outros estados, tal. Não consegui executar. Então, esse ano eu nem fiz muitos planos, eu fiz assim, que eu continue com saúde, que eu continue, né, com uma estabilidade, continue conseguindo pagar meu aluguel, tudo certo. Mas se for dizer assim, o que eu desejo é isso, que primeiro que todo mundo esteja vacinado, e outra que eu continue podendo ganhar visibilidade como artista, né, com o meu trabalho artístico, e que eu possa viajar para vários lugares fazendo minha arte, que eu acho que é uma coisa como se eu juntar duas coisas que eu amo, é viajar e pintar. Então, se, por exemplo, ser convidada para ir para outro estado, outra cidade, para produzir meu trabalho, é tipo um sonho para mim. Já aconteceu de eu ser chamada para ir para um evento em outro estado, só que por questão financeira eu não consegui ir e tal. Enfim, eu já pintei em outros estados, mas não em eventos, né? Como eu falei, fui para Bahia, lá eu fiz alguns grafites, fui para Fortaleza também, e aí fiz alguns trabalhos, acho que em Santa Catarina também, acho que só. E aí eu gostaria de expandir muito isso, continuar e continuar ganhando visibilidade, sendo valorizada, né? Porque como artista é difícil chegar num reconhecimento, né, no Brasil, sendo mulher negra, periférica, etc, etc. A gente sabe que cada vez fica mais difícil.
Então, continuar tendo a minha visibilidade como artista mesmo. Boa, boa. Infelizmente, pessoal, a gente está chegando para o momento do final. Poxa! Queria que você, na verdade, é um momento dessas considerações, assim, que você falasse, Caluz, onde as pessoas podem encontrar seu trabalho, quem quiser adquirir, as suas redes, enfim, e para você ficar à vontade para falar o que você bem quiser também nesse momento. Ai, obrigada. Queria agradecer muito pelo convite. Eu gostei muito mesmo. Eu falo pouco, assim, né? Então, se deixar, eu vou até Eu até falo amanhã bastante falando pra também. caramba. Mas eu gosto muito, é muito importante essas trocas, é muito importante a gente valorizar os artistas que estão aí no corre, artistas vivos, né? Enfim, eu fico muito feliz de verdade de participar, de poder trocar. Quem quiser me encontrar, meu Instagram é @caluzcaluz, com C, tá, gente? Sem ponto asterisco, nada, é só Caluz Caluz. E é isso. E eu tenho uma página no Facebook também, apesar de pouco atualizada, mas lá tem alguns outros trabalhos em vídeo também que eu fiz. Fiz um projeto de exposições, um projeto de exposição no final do ano passado pela Virada Cultural, Que legal. que chamou Matriarcas Quilombolas, onde eu e outras artistas homenageava várias mulheres, né, da luta preta e tal. Então lá no meu Facebook tem os vídeos, as obras tal dessa exposição que teve que ser online por conta da pandemia. Uhum. E aí o meu Facebook é facebook.com/caluzarte. Tá? Mas no meu Instagram você consegue falar melhor comigo e me segue lá, gente, por favor. É isso, gente. Agradeço você imensamente, Caluz, pela partilha, pela troca e até pelo aprendizado aqui. Foi uma satisfação mesmo saber um pouco mais da sua trajetória. Queria agradecer também à Secretaria Municipal de Cultura pelo incentivo do VAI aí, agradecer os outros membros da equipe do Mulungu Cultural. E é isso, pessoal. Continuem nos acompanhando aqui, acompanhem a Caluz, comprem os trampos dela e fiquem de olho nas outras atividades do Mulungu Cultural, certo? É nóis e até a próxima. Arrasou! Valeu, Mulungu! Valeu, pai! Tamo junto. Valeu, Caluz. Tchau.